bem-vindos ao Viver Sustentável. Hoje, no Brasil, cerca de 9 milhões de pessoas vivem do artesanato. E esse trabalho manual é muito reconhecido tanto dentro do país quanto no exterior. A história do artesanato tem início no mundo com a própria história do homem, pois a necessidade de se produzir bens de utilidades e uso rotineiro e até mesmo adornos expressou a capacidade criativa e produtiva como forma de trabalho. Os primeiros artesãos surgiram no período neolítico, 6.000 anos antes de Cristo, quando o homem aprendeu a polir a pedra, fabricar cerâmica e a tecer fibras animais e vegetais. Os índios brasileiros foram os nossos mais antigos artesãos. Eles utilizavam a arte da pintura, usando pigmentos naturais, a cestaria e a cerâmica, sem esquecer a arte plumária, na qual, com plumas e penas de aves, construíam cocares, tangas e outras peças de vestuário. O tema do programa Viver Sustentável de hoje é artesanato sustentável. Veja o trabalho artesanal da família Utsumi, que utiliza garrafas PET como matéria-prima. Conheça o projeto Reciclângela, que ensina técnicas de artesanato sustentável a comunidades carentes. Assista a entrevista com Graça Lara, autora do livro Guia Universal do Ser Sustentável. E saiba como estão os preços dos principais produtos destinados à reciclagem. Veja como as garrafas PET podem se tornar peças super modernas como bolsas, objetos de decoração em geral e até joias. O trabalho desenvolvido há 8 anos pela família Utsumi gera renda e ainda colabora com o meio ambiente. Objetos de decoração, lembrancinhas, vasos de flores, luminárias, bolsas, joias e bijuterias. Dá para acreditar que tudo isso é feito de garrafa PET? Esse material, que muitas vezes é visto como lixo, suja as cidades, boia pelos rios, é a principal matéria-prima da família Utsumi. Há 8 anos, eles trabalham com artesanato que utiliza esse plástico reciclável. O design das peças chama a atenção pela contemporaneidade e pelo respeito ao meio ambiente. A preocupação com PET já vem há muito tempo, né? É uma peça que demora centenas de anos para decompor e se nós não fizéssemos algo, isso iria para o lixão e daqui a alguns anos iríamos viver no meio mesmo dos PETs. E a dona Miriam tem razão. As garrafas PET, utilizadas principalmente por indústrias de refrigerantes e sucos, movimentam hoje um mercado que produz cerca de 9 bilhões de unidades anualmente só no Brasil, das quais 53% não são reaproveitadas. Com isso, quase 5 bilhões de unidades são descartadas na natureza por ano no país. Quando as garrafas PET não são reaproveitadas pela reciclagem, elas podem parar em aterros sanitários, aumentando o volume de lixo nesses locais, além de prejudicar a decomposição de matéria orgânica. Mas outro problema também está relacionado com o destino incorreto desse material: o maior consumo de petróleo e energia para produzir plástico. A família da dona Miriam dá um exemplo de sustentabilidade. Ela nos conta como começou o trabalho de artesanato com as garrafas PET. O artesanato surgiu depois que o Takashi é meu marido, depois que ele inventou uma maquininha para cortar os PETs em fitas. Bom, sempre gostei de inventar coisas, né? Então, um belo dia achei que os catadores de garrafas, eles poderiam reduzir o volume das garrafas para poder transportar com maior facilidade. Mas acontece que naquele tempo o valor do PET era muito baixo e eles tinham muita dificuldade de comercializar. Aí comecei a aperfeiçoar um pouco mais o aparelho e a Miriam começou a aproveitar. Achou que podia utilizar nas técnicas dela, porque ela já tinha um bom conhecimento de tecelagem. O sucesso dos produtos de garrafa PET feitos pela dona Miriam atraiu muitos artesãos interessados em aprender a técnica. Por isso, hoje o ateliê oferece cursos especializados na área. A Cida foi uma das primeiras alunas do curso da dona Miriam e hoje vive muito bem com a renda obtida através do artesanato com PET. Hoje só trabalho com PET, tá?
e recebo as encomendas e faço os produtos. Preserve o meio ambiente, gere empregos e renda. Ao reciclar produtos que hoje são enterrados em aterros sanitários ou jogados em lixões, você colabora com um planeta mais limpo e justo. Você sabia que o artesanato de capim dourado é um dos mais famosos em todo o mundo? Essa planta só é encontrada na região do Jalapão, no estado do Tocantins. Para evitar a extinção da espécie por conta da alta demanda deste produto, hoje existem regras para o manejo da planta. As hastes só podem ser colhidas durante o mês de setembro. As flores devem ser cortadas e dispersas no solo logo após a colheita, e as hastes não podem sair da região in natura. Interessante, não? Com o manejo florestal, artesãos e consumidores poderão sempre contar com os produtos do capim dourado. No próximo bloco, conheça o projeto Reciclângela, que ensina comunidades carentes a utilizarem matérias recicláveis para a produção de peças artesanais. Continue aí, voltamos já! O artesanato é fonte de renda de muitas famílias brasileiras. Cerca de 8 milhões e 500 mil pessoas dependem diretamente do artesanato para sobreviver. Portanto, contribua com a coleta seletiva de resíduos sólidos, que muitas são matérias-primas desses artesãos. Antes de descartar plásticos, vidros e metais, lave-os. Assim você contribui com o trabalho dos artistas. Nosso programa está de volta com o tema Artesanato Sustentável. Conheça agora o projeto Reciclângela, que trabalha a capacitação profissional de famílias carentes, englobando a coleta seletiva e o artesanato sustentável. Você já parou para pensar na quantidade de resíduos sólidos que nós jogamos fora todos os dias? A maior parte desses materiais, muitas vezes descartados no lixo comum ou até mesmo nas ruas, poderia ser reciclada. Há mais de 10 anos, o projeto Reciclângela desperta na comunidade do Jardim Ângela, bairro da Zona Sul de São Paulo, a consciência ambiental e cidadã. O programa gera trabalho e renda através de uma cooperativa de catadores e do artesanato feito de materiais que podem ser reaproveitados. O projeto Reciclângela é um núcleo de educação, e defesa ambiental. Há necessidade da região de formar, não só para tirar as pessoas, para dar um sustento, digno para as pessoas, mas que ajudar a própria região e o meio ambiente, Para muitos é lixo, mas para os que estão aqui é luxo, O galpão de reciclagem é onde tudo começa. Os moradores cadastrados fazem a coleta seletiva em 40 pontos do bairro. Depois é feita uma triagem de todo o papel reciclável coletado. Uma parte é prensada e vendida, enquanto a outra parcela vai para a própria casa e é aproveitada pelos programas Papel de Mulher e Recicligame. O Reciclângela ajuda muita gente a se reinserir na sociedade e no mercado de trabalho.
né, que trabalha com pessoas dependentes de álcool e drogas, né. Então, muito pai de família aqui dentro são pessoas que são, né, que não teve oportunidade, entendeu? Que tem o vício e vai para tratamento, fica 30 dias, né, numa moradia assistida e depois sai da moradia assistida, vem para cá, para quê? Para a gente reinserir essas pessoas na sociedade de novo. No programa Papel de Mulher, pessoas como a Cel aprendem a reciclar o papel que chega da cooperativa e, a partir do material fabricado, elas confeccionam agendas, capas de cadernos, bloquinhos de anotações e até mesmo cartões de visita. E além de aprender uma atividade rentável, elas são estimuladas a cumprir seus próprios papéis dentro da sociedade, como pessoas independentes e cidadãs autossustentáveis. Então, o Papel de Mulher surgiu como um projeto para reciclar papel. Então, a gente, do papel que entra aqui, é um projeto ajudando o outro. Então, a gente compra o papel do projeto, da coleta seletiva e começa a desenvolver o nosso trabalho. É papel de mulher no sentido de fazer papel reciclado e de exercer o seu papel na sociedade enquanto mulher, trabalhadora, ativa, que tem o seu próprio salário, que tem a sua própria renda. Já o programa Recicligame é formado para jovens que, no momento, estão fora do mercado de trabalho. A atividade estimula a criatividade e o empreendedorismo. Gilberto Rocha, designer e educador do projeto Reciclângela, ensina os jovens a criarem diversos objetos feitos de origami, um tipo de dobradura oriental milenar que tem cara de arte moderna. Então, o Recicligame ele é um projeto que ensina origami para jovens da comunidade e a gente tenta fazer um empreendimento escola. A gente ensina como gerar dinheiro a partir disso. O principal é esse, ajudar na renda de cada um consiga gerar uma renda. Projetos como Reciclângela ajudam famílias carentes a crescer social e economicamente, contribuindo com o meio ambiente. E para colaborar com esse tipo de projeto, é preciso conscientização da sociedade. O que pra gente é lixo, pode se tornar o sustento de muitas pessoas. Não só na arte, acho que qualquer setor porque toda matéria-prima, toda matéria que a gente utiliza no nosso meio é extraído da natureza. Se a gente estamos num momento na sociedade que a gente precisa pensar em sustentabilidade. As pessoas precisam compreender, as empresas precisam compreender que aquilo que você pega, você tem que pensar para onde vai, qual é o produto final e não existe lixo, existe coisa fora do lugar, né? Você tem que pegar aquilo e colocar no lugar certo, transformar, tipo o papel, ele pode ser reaproveitado várias vezes. No próximo bloco, você vai assistir a entrevista com Graça Lara, autora do livro Guia Universal do Ser Sustentável. Ela nos fala sobre como devemos ser, agir e nos sentir para que tenhamos sustentabilidade em nossas vidas. O Viver Sustentável pergunta: qual é o tipo de artesanato mais antigo no Brasil? Letra A, artesanato em pedra. B, artesanato em bambu. C, pintura ou letra D, tecelagem? A resposta você confere no próximo bloco.
No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o tipo de artesanato mais antigo no Brasil. A resposta correta é letra C, pintura. Os índios foram os primeiros artesãos e eles utilizavam pigmentos naturais para pintar. O tema do programa de hoje é o artesanato sustentável. Em entrevista no nosso programa de hoje, Graça Lara, autora do livro Guia Universal do Ser Sustentável, nos explica sobre o conceito de sustentabilidade aplicado ao ser humano. Veja como nós devemos ser, agir e nos sentir para que sejamos sustentáveis. Recebemos hoje aqui no Viver Sustentável a jornalista Graça Lara, que é gestora ambiental, mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo e autora do livro Guia Universal do Ser Sustentável. Seja bem-vinda, Graça. Obrigada, Nancy. É um prazer estar no Viver Sustentável, um programa que tem todo esse diferencial e esse conteúdo que é realmente uma novidade no país. Graça, a sustentabilidade, acho que a maioria das pessoas já ouviram falar, mas quanto à empresa sustentável, que compreende ser economicamente viável, ecologicamente correta e socialmente justa. No seu livro, você aborda o ser sustentável. Você pode falar um pouco para nós sobre isso? Todo mundo fala dessa empresa sustentável, mas uma empresa sustentável só existe com pessoas sustentáveis. Dentro do Guia Universal do Ser Sustentável, nós mostramos que uma pessoa, para ser sustentável, isso é, viver a longo prazo com qualidade de vida e realizações, ela precisa ser espiritualmente consciente, mentalmente alerta, emocionalmente equilibrada, fisicamente saudável e financeiramente próspera. Você poderia me colocar para nós quais são, então, esses pontos abordados nesse conceito? Então, Nancy, a primeira parte, né, desse ser sustentável, dentro das 5 dimensões, é o ser espiritualmente consciente. Quando a gente fala espiritualmente consciente, a gente fala em relação ao sentido da vida, ao sentido que essa pessoa dá à vida. A Organização Mundial de Saúde, hoje, ela não define saúde sem levar em consideração a questão espiritual. Espiritual e saúde andam totalmente juntas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela tem um sentido para a vida, ela vai viver muito mais tempo, né? Ela tem muito mais motivação para viver. Depois a parte do mentalmente alerta. Todo mundo sabe que quando você fala mentalmente alerta, a pessoa distraída atravessa a rua e acontece um problema, mas não é só isso. Quando a gente fala do mentalmente alerta, a gente está falando dos vários condicionamentos do cérebro que muitas vezes são automáticos e as pessoas sempre têm reações automáticas às mesmas coisas, conseguindo resultados iguais. E muitas vezes, por esse excesso de informação, elas não acabam focando no seu objetivo maior, no seu foco de vida. Terceiro, o emocionalmente equilibrado. Nós temos as emoções positivas e negativas. Essa correria, muitas vezes, e às vezes por conta de crenças, as pessoas acabam focando nas emoções negativas e não é o caminho. Emoções negativas acabam trazendo doenças. O caminho são as emoções positivas, mas com equilíbrio, né? Amor, romance, fé, sempre com equilíbrio. Quarto, o fisicamente saudável. Se a pessoa respeita essas 3 dimensões anteriores, com certeza ela tem muito mais possibilidade de ser saudável. Mas além disso, ela precisa ter um trabalho maior em relação à respiração, sono, alimentação, né, para complementar essa parte da saúde. E por fim, financeiramente próspero. Uma pessoa que ela é consciente do que ela faz, ela tem certeza que aquilo que ela faz é o melhor possível, ela gosta daquilo, ela tem essa atenção, esse foco, tem esse equilíbrio de emoções e a saúde boa, ela com certeza ela caminha para o financeiramente próspero. Né? Então são essas 5 dimensões para a pessoa viver a longo prazo com qualidade de vida e realizações. Graça, você considera que as empresas, né, a partir do momento que para uma empresa ser sustentável, as pessoas que trabalham também têm que agir, né, de acordo com a sustentabilidade, você considera que hoje as empresas estão investindo nos funcionários nesse sentido? Então, hoje não existe nenhuma opção das empresas, né, que não querem
investir em sustentabilidade em relação aos funcionários, porque as que não investem na sustentabilidade dos seus funcionários, consequentemente, elas terão problema com a própria sustentabilidade da organização. Então, é uma condição fundamental para a empresa que quer ser sustentável. Graças a você, como mulher, bastante atuante nessa área, né, sobre sustentabilidade, inclusive criadora do primeiro portal sobre meio ambiente na América Latina. Nesse período todo seu de atuação, você tem sentido, qual é a sua percepção em relação ao desenvolvimento do ser humano, quanto a ser sustentável? Existe um progresso? Como é a situação atual? Então, Nancy, eu vejo que as pessoas hoje estão cada vez mais insustentáveis, né? Hoje, a grande questão é a falta de tempo, né? E tudo parece que é para ontem, né? E essa velocidade, né, das pessoas, do que é exigido das pessoas, faz com que as pessoas não tenham tempo nem de investir no seu autoconhecimento, que é essa parte do espiritualmente consciente. A parte também do mentalmente alerta fica totalmente comprometida, porque as pessoas recebem uma série de informações, recebem vários estímulos, e elas não conseguem se concentrar no seu trabalho muitas vezes. A parte do emocionalmente equilibrado, as pessoas estão emocionalmente desequilibradas, né? E essa parte fisicamente saudável também, que lógico, acaba sendo comprometida juntamente com o financeiramente próspero. Bom, Graça, um prazer enorme tê-la aqui conosco. Esperamos que você retorne outras vezes. Sucesso no lançamento do seu livro. Obrigada, Nancy. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de falar do Guia Universal do Ser Sustentável, e eu espero que as pessoas busquem nas livrarias o Guia Universal do Ser Sustentável, que foi feito a partir de um estudo de 13 anos, levando em consideração não só a sustentabilidade das empresas, mas efetivamente das pessoas. Obrigada. Olá, eu sou Sérgio Weissman, médico, clínico e me dedico intensamente à medicina preventiva. É importante para mim passar conceitos a vocês e nós discutirmos situações de interferência da toxicidade do nosso ambiente na nossa saúde e o que fazer para prevenir isso também. Hoje o nosso tema vai girar em torno de poluição ambiental e a sua interferência no crescimento dos casos de câncer infantil. Você sabe muito bem que o nosso planeta está cada dia mais tóxico em todos os sentidos. Nós estamos respirando mal, nós estamos comendo mal, nós estamos bebendo mal, e a interferência de uma quantidade imensa de elementos poluentes penetram no nosso organismo e nós temos consequências muito sérias, muitas das vezes. As crianças são vítimas disso com muito mais frequência do que nós imaginamos. Estatísticas em grandes serviços que estudam o comportamento das crianças frente à poluição ambiental demonstram uma grande incidência cada vez maior de vários tipos de câncer que acometem esses indivíduos. Então, nós temos que entender que cabe a nós, cidadãos do mundo, nos protegermos um pouco mais e protegermos nossas crianças da influência de elementos poluentes que estão em volta da gente. O Viver Sustentável fica por aqui. Para assistir nossos programas anteriores, acesse nosso site viversustentável.net ou nosso canal do Facebook. Para mandar sugestões de programas e matérias, envie para contato@viversustentável.net. Até o próximo programa!